Mateus 10, a partir do verso de número 5, lemos assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis eu como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta,
receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Forte, né, meus irmãos? Muita coisa aí para a gente refletir, muita coisa aí para a gente pensar. Como eu disse para os irmãos, a gente não vai dar conta nessa noite de passear em todos esses assuntos, mas cada um deles, enquanto eu leio, ainda me traz algo de novo ao coração, apesar de conhecer bastante o texto. Irmãos, a mensagem dessa noite, nosso foco é maturidade. De uns tempos para cá, o Senhor tem nos chamado a um tempo de maior maturidade no Evangelho. Uma das coisas que mais limitam, eu percebo isso, o avanço da igreja no mundo, é a criancice, é a imaturidade de muitos cristãos. Há um tempo atrás, já faz alguns anos, eu conversava com um dos líderes da nossa igreja, e ele estava assim bem desanimado, e ele falava comigo o seguinte: eu acho que eu sou muito novo de crente para estar liderando essa parte, fazendo isso, isso e isso. E eu estranhei, porque eu já tinha ouvido essa conversa de acusação de um irmão, e eu percebi na hora, encher a cabeça do menino. E eu fui e perguntei para ele assim: quantos anos de crente você tem? Se não me engano, ele tinha uns 4. E aí eu fui e perguntei para ele: quantos anos de crente Pedro tinha no dia de Pentecostes? Irmão, se você considerar crente o momento que ele começou a andar com Jesus, vou entrar aqui naquela discussão da conversão de Pedro, mas tá, vamos facilitar, vamos colocar, ele começou a crer em Jesus naquele momento ali, não é? Irmãos, não tinha nem 3 anos, e de repente o homem no dia de Pentecostes estava pregando para uma multidão, e essa multidão recebendo a Cristo, estava aquele homem ali junto com outros, na mesma situação com ele, simplesmente liderando uma igreja de milhares de pessoas. Pouquíssimo tempo depois, a gente precisa entender que maturidade não está relacionada a tempo, mas a forma como a gente caminha com Jesus. Existe um aspecto que é o sobrenatural, ou seja, o Espírito Santo vem e faz a gente ter condições de fazer coisas que a gente não poderia, mas tem coisas que fazem parte do processo que a gente vive. E Jesus preparou esses discípulos durante todo o seu ministério terreno, que foi curtíssimo. Depois soprou sobre ele o seu Espírito, e esses homens estavam sim em condição de servi-lo da maneira que precisavam. E como funciona esse processo? Eu percebo 3 coisas que Jesus fazia com seus discípulos. Um era ensino, é isso que vocês estão me vendo fazer agora com vocês. Doutrina. Ele parava, ensinava as multidões, chamava os discípulos, ensinava os discípulos. Importantíssimo, a fé vindo pelo ouvir. Mas uma segunda coisa importantíssima era demonstrar aquilo que ele estava fazendo. Porque Jesus não era simplesmente de palavra, era de exemplo. Ele não falava simplesmente que os demônios iam sair, ele tirava os demônios. Ele mandava sair e os demônios saíam. Ele não falava simplesmente: eu tenho poder para curar leprosos. Ele chegava e curava um leproso ali, à vista de todo mundo. Então, exemplo da liderança, você que é líder de célula, por exemplo, está aí sofrendo para gerar filhos na fé, não adianta só falar. Você precisa fazer como Cristo, mostrar aquilo que você está ensinando na prática, você precisa ser exemplo. Mas existe uma terceira coisa, que é o principal que eu quero falar para vocês nessa noite, o coração todo da nossa mensagem. Jesus mandava os seus discípulos. Para você aí que fez faculdade, estágio supervisionado, lembra disso? Os caras tinham acabado de ser chamados. Aqui a maneira como Mateus coloca, não dá detalhes que a gente vê em outros trechos da Bíblia, de como ele conhece aqueles discípulos. Fala que ele chamou seus discípulos e começou a enviar, e lista ali o nome desses discípulos. Mas a gente que conhece, sabe que ele passou às vezes sem ver milagre nenhum, às vezes até vindo: vem, me segue.
outro só pelo testemunho de outro, achei aquele que é o Messias, e de repente aqueles homens estavam ali seguindo Jesus. Pouquíssimo tempo que eles tinham sido chamados, Jesus estava ali agora, mandando esses discípulos trabalharem. A melhor forma de você aprender a fazer qualquer coisa, eu não estou falando só do reino de Deus, estou falando de qualquer área da vida, que a nossa pedagogia hoje está toda pelo avesso. A melhor forma da gente aprender a fazer é fazendo. Já aconteceu situações aqui de irmãos virem reclamar comigo, eu não gosto quando o irmão fulano prega, não gosto quando a irmã fulana prega, porque não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, mas Deus está agindo, e presta atenção, a única forma de uma pessoa aprender a pregar é pregando. Alegre-se, fique feliz vendo o progresso do seu irmão. O único jeito que Jesus tinha para fazer esses caras amadurecerem em tão pouco tempo era não perder tempo, enviar. E meus irmãos, o texto mostra para a gente não só aquele primeiro envio, enquanto ele ainda estava caminhando com eles, que tem o chamado envio dos 70, né? Na recomendação de Jesus é algo muito além disso. Ele começa a falar do período que eles já seriam perseguidos, ele está falando lá da frente, ele está falando do futuro. Esse texto já é aquilo que a gente chama de a grande comissão. Não é só um estágio supervisionado, eles estão ali realmente pregando mesmo. E fazendo aquele monte de coisa ali. Eu me arrepio toda vez que eu vejo Jesus mandando os discípulos. Que é tipo assim, agora vocês vão, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Tipo, como assim? Um dia desse eu estava ali pescando, você mandou jogar a rede. Outro, de repente, agora o Senhor vira e me manda ressuscitar um defunto. Ele deu autoridade para eles. É só eles irem. Irmãos, é só a gente ir. Às vezes, a maior parte dos impedimentos e barreiras para a gente servir está aqui, na cabeça da gente. Eles não existem de verdade. É verdade que tem certas funções dentro do reino de Deus que não são para quem acabou de se converter. E existem certas funções que não são para qualquer pessoa mesmo de muito tempo de crente. A Bíblia tem muitas reservas a respeito da pessoa ser mestre, aquele que ensina sobre um grupo, aquele que vai ser um obreiro, que vai servir de exemplo para os outros. Mas, meus irmãos, servir ao Senhor é algo para todo mundo fazer. Viver o Evangelho na prática, anunciar o Evangelho, é algo para todo mundo fazer. E olha, isso está acessível para você. Você vive em sociedade, às vezes a gente não percebe como é fácil, como está diante de nós fazer a obra de Deus. Eu me lembro, esse ano mesmo, eu estava num desses eventos que a gente fez de ir no meio do verão para a pracinha e começar a orar pelas pessoas, e orar por milagre, evangeliza e tal, e a gente foi lá para aquele canto, e eu fiquei ministrando a adoração, eu juntei alguns irmãos, a gente vai abrir os céus, orando, adorando, intercedendo por esses que estão indo, e alguns irmãos iam parando um grupo, parando o outro, orando por um grupo, orando por outro, e a estratégia que a gente tinha era pegar um folder da igreja, que tem um mapa onde está a igreja, a foto da igreja, alguns dizeres a respeito de quem nós somos. A gente abordava para aquele negócio, fica mais fácil de parar a pessoa, e dali desenvolvia algo e orava pela pessoa. E eu sei, meus irmãos, que os papéis acabaram, a gente ia embora, e eu olhei e tinha um grupo no escuro, lá longe, no finalzinho do deck, usando droga. E eu falei, cadê os papéis? Acabou. Aí eu falei em voz alta, ainda bem que eu falei em voz alta, a minha asneira, né? Eu virei e falei assim, que pena que acabaram os papéis, senão eu poderia chegar lá, entregar para eles, falar alguma coisa. Perceberam a asneira? O pastor, agora, um dia desse, início do ano, acostumado a abordar e tudo, a irmã Ana Maria virou para mim assim, pastor, vai ser em papel mesmo. Aí eu, é mesmo, é. A maior parte das barreiras está aqui, na cabeça da gente. Irmãos, eu cheguei lá, eles meio que assustaram assim, ficaram olhando, foi eu, acho que estava o Tito junto comigo, na hora que eu cheguei lá, que eu me apresentei, muito melhor do que papel. Sabe o que eu descobri? Tinha ex-aluno meu lá dentro. E ali a gente desenvolveu, e ali eu orei por eles, e ali eu preguei para eles, e ali eu convidei eles para virem.
Falei, essa vida aí que vocês estão levando não leva nada e tal. Falei, os caras concordaram, teve gente que falou, mas a gente vai aparecer lá, pastor. E quase que eu perco isso por causa de um papel que tinha acabado. O que é papel, meus irmãos? Você entende que a maior parte dos empecilhos que a gente coloca no meio do nosso caminho para a gente não fazer o que a gente precisa estão aqui. Um cara vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Aí Jesus vira para ele e fala assim, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Irmãos, o velho já tinha morrido. Se fosse assim, eu preciso cuidar do meu pai, ele está inválido, eu preciso estar ali, não tem outra pessoa. Amém, fica cuidando. Você vai viver o evangelho cuidando do meu pai. Mas o homem já tinha morrido. A barreira estava na cabeça, a barreira estava na mente o tempo todo. Jesus mostra para ele, olha, deixa os mortos enterrarem seus mortos, alguém vai enterrar esse homem, não se preocupa. O que você podia fazer, você já fez, agora vem e me segue. Você pode servir ao Senhor. Eu fico aborrecido às vezes com certas coisas que eu escuto em uma igreja tão gostosa como a nossa. Irmãos, tem coisa que não tem desculpa. Aqui, o pessoal que chega para essa igreja já chega chegando. Tem gente que nem se batizou ainda, já começa a dirigir célula. A pessoa chegou para a igreja, fez amizade com o pessoal da célula, daqui a pouco está lá na torre, no momento do culto, intercedendo. Eu olho e a fulano já está lá trabalhando. O pessoal vai trabalhando, cada um vai lá, vai de um lado para o outro. Aí às vezes chega um irmão para mim assim, pastor, eu vou fechar a minha célula. Por quê? Cansei, aquele povo não quer trabalhar, eles só querem dar trabalho. Irmãos, pelo menos umas 2 ou 3 vezes eu ouvi coisas desse tipo. Eles não aceitam nem dirigir a oração de abertura no início, eles não querem fazer nada. Teve uma líder que falou comigo, pastor, para mim foi a gota d'água no dia que a gente estava indo lá levar comida no hospital, que é a nossa igreja, para quem não está a par disso, a gente vai de 15 em 15 dias, vai um grupo para lá fazer isso, e eles nem se manifestaram, pelo amor de Deus, e de carona, meus irmãos, e de carona, só pegar um pratinho assim, que eles nem fizeram a comida, foi outro grupo de irmãos que fez, eles só vão chegar e entregar. Não tem desculpa, isso é uma pouca vergonha, me desculpe a agressividade, mas eu preciso falar isso para ver se mexe, para ver se sacode, para ver se gera algum arrependimento no fundo da alma, porque nesse ambiente isso não se justifica. É para todo mundo realmente trabalhar independente da idade de fé que se tem. Existe algo que você pode fazer e você não tem que ficar esperando alguém te descobrir, alguém te reconhecer. Outro dia eu ouvi alguém falando, né, que igreja não é lugar de você ser reconhecido. O nome disso é necrotério. Lá que as pessoas vão para te reconhecer. Na igreja, você caça serviço, aliás, para fora da igreja. É o que eu tenho dito há muitos e muitos anos. O seu ambiente profissional, o seu ambiente familiar é o seu maior campo missionário. Não sou pregador. Você de repente fala, né? Eu não sou igual o pastor que sabe chegar e falar. Jesus não mudou a sua vida, meu irmão. Ele não fez alguma coisa na sua vida, vai lá e conta o que ele fez. Hoje eu estou aqui, glória a Deus, pastor de tempo integral, mas por muitos anos eu estava no ambiente de trabalho. Os irmãos sabem, dentro de uma escola. E eu não infringia nenhuma lei ou deixava de dar minha matéria dentro da minha escola. Mas, meus irmãos, a oportunidade que se tinha, por quê? Porque isso faz parte de mim, porque Jesus mora dentro de mim. Eu estava lá fazendo a obra de Deus. Quantos e quantos recreios e até momentos, às vezes, de planejamento, vinha colegas de trabalho para eu pastorear, porque eu sou pastor. Antes de ser pastor, entenda, antes de ser reconhecido como pastor, antes de ter essa unção pastoral, Deus me fez pastor. Eu estava lá antes de ser ordenado, pessoas vinham, Clériston, estou passando por esse problema. Gente de outras religiões. Quantas vezes em recreio de escola eu estava lá orando por enfermos, juntando alunos lá, fazendo uma célula na hora do recreio. Expulsei demônio dentro de sala de aula, manifestou o bicho ali no meio da aula de português, meus irmãos. Aí eu pergunto para você, o que te impede de fazer isso? Presta atenção. Quem aqui está numa escola? Levanta a mão. Quem está numa escola, assim, não agora, né? Agora vocês estão na igreja, claro. Mas quem frequenta uma escola, levanta a mão. O que te impede de fazer isso?
Eu te digo, está na sua cabeça, só. Não existe impedimento. Você tem que ser a pessoa assim. Tem gente endemoniada na sua sala? Eu sei que você sabe que tem. Tem gente doente lá. Irmãos, eu ia lá fazer alguma coisa. Teve dia que eu fui lá, peguei no YouTube truque de mágica. Eu sou péssimo em mágica, entendeu? Eu fui lá, peguei um negócio, juntei uns balões, fiz alguma coisa, deu até errado, mas juntou gente. No final estava lá, quem precisa de oração aí? E estou lá, abençoando o povo. Faz alguma coisa, vai. A gente teve situação nessas da pracinha, uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, eu não consigo abordar as pessoas, eu travo. E no momento eu pensei assim, é porque o ministério dela está mais voltado para a área profética. Isso aqui, o evangelista é que tem mais facilidade. Depois Deus me chamou a atenção para o seguinte, não. O evangelista, ele vai com muito mais facilidade. Mas qualquer um dos ministérios que você se mova, espiritualmente falando, só obedeça, vai que vai ser maravilhoso. Porque aquele que se move como um pastor, ele não tem que esperar o outro chegar para poder cuidar. Ele aborda a pessoa e cuida. Eu vi isso acontecendo. Aquele que é profeta, aborda, vai orar pela pessoa, já começa a liberar profecia sobre a vida da pessoa. É tremendo. Cada um, na sua natureza, no seu ministério, apenas obedeça. Vá. Apenas isso. E eu separei algumas coisas para você que vai. Quem vai aí? Levanta a mão. Obedecer Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Né? A partir dessa palavra aí, né, incentivando você a fazer alguma coisa de novo, vamos fazer diferente. Quem está disposto a obedecer, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus falou, agora vocês vão e presta atenção. E ele começa a falar um monte de coisa. E eu não vou falar tudo que ele falou, está aí no texto. Mas eu destaquei 5 coisinhas breves para a gente refletir, para você colocar em prática. Tudo que você fizer é de graça. Amém. Amém? Amém. Deus te deu o dom de profetizar. Não cai nessa de começar a insinuar. Você traz uma oferta, irmão. Essas coisas aí que a gente tá cansado de ver acontecer. Irmãos, até para quem é obreiro de tempo integral. E eu creio que nessa noite aqui, nós temos irmãos que ainda serão obreiros de tempo integral. Que vão viver como esses discípulos aqui estavam vivendo, né? Digno é o obreiro do seu salário, sem problema. Você tem um salário ali que você recebe para dedicar, como outras pessoas têm outras profissões, você vai se dedicar nisso. Mas presta atenção. Se eu pregar 400 mensagens no mês, eu pregar 4, meu salário é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque as coisas que eu estou fazendo, elas não têm preço. A gente não cobra para orar por pessoas. A gente não cobra para abençoar pessoas. E nem quando é evento assim, tipo, festa de 15 anos, prega aqui. É um casamento, prega aqui. A gente não cobra para nada disso. Deus vai usar você que está se colocando à disposição para ir longe. Todo mundo aqui nessa noite que está falando, eu quero ser essa pessoa totalmente disponível. Olha, Deus vai usar você. Amém. Não se corrompa. De graça recebeste, de graça dai. Tudo aquilo que você está aprendendo é de graça. Ninguém pode cobrar por bênção, ninguém pode receber por bênção. Amém. Não deixa que a cultura desse mundo, de alguma forma, entre em você e te mexa dessa maneira. Não ostente, vai na simplicidade. Você percebe que não é para eles carregarem ouro, nem bronze no cinto, nem nada disso. Digno é o obreiro do seu salário. Não vai com ostentação. Presta atenção nisso. Reino de Deus não combina com ostentação. Olha as pessoas com quem você está andando. Não se coloca num nível financeiro. Uau! Jesus falou para eles não levarem, sabe por quê? Porque eles tinham. Porque se eles não tivessem essas coisas, ele não precisaria dizer. Se fosse todo mundo pobretão de tudo, ele não precisava falar nada disso não. Mas ei, vocês vão andar falando do meu evangelho, vão comer de graça na casa das pessoas, vão ser sustentados pelas pessoas. Larga tudo, deixa tudo para trás e vai. Vocês vão ensinar justiça social, deixa tudo para trás e vai. Não leve essas coisas, não ostente. Ostentação não combina com o reino de Deus.
Se você tem a oportunidade de andar com um carro melhor, com certeza. Ainda quero ter um carro zero, com certeza, para poder servir no reino de Deus. Mas, irmãos, a gente não precisa de luxo. A gente não precisa de luxo num mundo que tem tanta gente sofrendo. Então, olha o meio que você está indo evangelizar. Olha as pessoas que você está indo. Jesus se despiu de sua glória e veio e se fez gente. Deus vai levantar pessoas aqui nessa igreja para ir para outros países. Amém. Se você for pregar em algumas tribos, você vai pelado, você vai se desfazer das suas roupas. Tem lugares que o normal das pessoas não é ter carro. É para facilitar a vida, quem tem condição tem uma bicicleta. É assim que você vai se mover, é assim que você vai caminhar. Tem lugar que a alimentação é uma vez no dia. Se você for uma dessas pessoas que vai para lá, você vai comer uma vez no dia com essas pessoas. Você vai se igualar. Estou sentindo um vento de chamado sobre uma pessoa aí, sabe? E aí Jesus fala o seguinte: chega numa cidade e pergunta quem é digno. Você sabe o que isso quer dizer? Não se associe com qualquer pessoa. Pessoas vão sustentar, muitas vezes, o ministério de você que vai ser missionário. Pessoas aqui na nossa comunidade, a gente é missionário aqui, às vezes pode te dar uma ajuda, alguma coisa que você está precisando. Não receba de qualquer um e não se associe com qualquer pessoa. Tem gente que entra para a igreja, que caminha no meio da gente, mas não é digna, é corrupta, é desonesta no trato dos seus negócios, é mentirosa, é manipuladora. Se afasta. Você percebeu que é assim? Da linha. Não se associe com quem não é digno. Você vai sujar o nome do Evangelho. Você pode estar cheio de boa intenção e disponibilidade, mas por conta de estar no meio de uma roda de escarnecedores, você vai desonrar o nome que é santo. Amém? São 5 coisas que eu separei só. 3. Seja prudente. Prudente como a serpente e simples como uma pomba. Acho engraçado isso, né? Simples como uma pomba. Não procurei, essas coisas a gente encontra, né? Por um acaso, no YouTube, um vídeo de animais que comem pombo. Tudo quanto é bicho, o cara vai narrando de um jeito muito engraçado. Até pato come pombo, rato come pombo, tudo quanto é bicho, o pombo tá lá de bobeira, vem um e pega, né? Uma simplicidade, aquela inocência. Mas a serpente não é qualquer um que chega para botar a mão. Seja puro, mas não seja bobo. Porque inocência espiritual não é a mesma coisa que ingenuidade. Não seja bobo. Aliás, Jesus fala, quando você chegar numa cidade, o negócio fica feio, fuja. Olha o bom senso. Olha o bom senso de Jesus. Fuja. Não é para você ficar, tentando Deus, né? Deixa eu ficar aqui, não sei o que e tal. Não, ele está falando, sai de lá. Irmãos, deixa eu contar uma história triste, muito triste, que aconteceu no ano passado, para ilustrar para vocês. Alguns de vocês devem ter visto no jornal. Uma igreja evangélica lá da cidade de Rio Preto, chegou um senhor de idade, 65 anos, e começou a frequentar essa igreja. Os irmãos foram ajudar, descobriram que era uma pessoa muito sofrida, e que essa pessoa, ela não sabia ler, ou pelo menos supostamente não sabia ler. E uma irmã, muito envolvida naquela igreja, missionária mesmo, de igreja local, 31 anos de idade, um filho de 11 anos, ela e o marido muito firmes ali na igreja, ela resolveu abraçar a causa. Eles iam lá, faziam culto na chácara que aquele velho estava morando, ia lá, levava a Bíblia e começou a ensinar esse homem a ler, usando a Bíblia. Tem coisa mais nobre do que isso? Eu não tenho dúvida que essa mulher estava cheia das melhores intenções. E um certo dia, não sei se ela foi levar alguma coisa para ele, alguma coisa de comida que eles tinham feito em casa e tal, foi lá, ia dar uma aula para ele, ia voltar e foi sozinha. E não voltou. E a família preocupada, procura e tal, para onde que ela foi mesmo? Foi lá na casa do seu fulano.
Irmãos, ela foi encontrada acorrentada na cama, seminua e assassinada com marretadas na cabeça. O velho começou a dizer que estava apaixonado, ela disse, estou indo embora, e ele partiu para cima, e na verdade esse cara já tinha cumprido pena em outra cidade por estupro, e aí tinha vindo para aquele lugar, eles não conheciam. Grande é o galardão, estava fazendo a obra de Deus, amém? Mas, meus irmãos, essas coisas eu acredito que Deus permite que aconteça para nos lembrar, nós que entramos em lugares muitas vezes perigosos em nome do Senhor, sejamos prudentes. Precisamos de prudência. Temos ido a hospitais abençoar pessoas, tem uma coisinha chamada bactéria. É claro, Deus nos protege de muita coisa, mas não tente a Deus. Haja com bom senso, porque Jesus agia dessa forma. Em alguns episódios tentaram matar Jesus e ele saiu fora. Como eu preguei no domingo, né? Deu um ninja ali. Bom senso. Não facilita as coisas. Tem coisa que está ao seu alcance fazer. Amém, meus irmãos? 4. Não tenha medo do que vai dizer. Jesus diz aqui para discípulos: vão prender vocês e vão levar vocês a autoridades. Eu estou deixando isso acontecer porque, na verdade, é para vocês testemunharem de mim lá. Tanto no meio dos judeus como dos gentios isso vai acontecer. Jesus já está profetizando o tamanho, a proporção que a coisa ia tomar. E na hora que isso acontecer, não é para vocês empacarem, ficarem ensaiando na cabeça, nem nada disso. Você tem o meu espírito ou não tem, pelo amor de Deus? O Espírito de Jesus está dentro de você ou não está? Irmãos, as melhores experiências que a gente tem são aquelas não preparadas, no espontâneo. Você abre a boca, você não sabe o que vai dizer e quando vê, Deus está agindo. É importante destacar isso, por quê? Porque nós temos muitas pessoas que deixam de ir por medo de não saber o que dizer. Eu não vou falar de Jesus para esse professor meu, porque ele tem muito mais estudo do que eu. Abra a boca, deixa o Espírito falar, não vai ser você simplesmente. Deus fez aquele ser humano, Deus é dono de toda a ciência do mundo. Só abre a boca, deixa fluir. Ah, mas esse patrão, mas essa pessoa da minha família, essa pessoa foi criada comigo, o que eu vou dizer para essa pessoa? Deixa o Espírito Santo agir em você, só crê e vai. Abre a boca, aproveita a oportunidade de um assunto espiritual que surgiu, apenas confie. Jesus não estava mentindo não, acredite que vai dar certo, só isso, e vai dar certo. E por último, eu quero destacar uma coisa séria que Jesus fala, que nas minhas palavras, a coisa vai ficar muito feia. Para todos nós que decidimos ir às últimas consequências, para todos nós que nos comportamos como discípulos de Jesus, porque tem multidão, né? Com Jesus era assim, tem multidão e tem discípulo. Para todo mundo que é discípulo, que resolve, eu vou até as últimas consequências para obedecer. Como diz a meninada hoje, você pode saber, vai dar ruim. Humanamente falando, vai dar ruim. Pode não dar aqui, no contexto que a gente está vivendo, de você ser perseguido a ponto de ser morto. Mas vão falar um monte de besteira aqui, dizer que você fez, que você não fez, normal. Se alguém vier para mim falar, né? Pastor, eu estou aqui fazendo a obra, estão falando isso. Eu só vou dizer assim, bem-vindo ao meu mundo. Normal. Gente, jogar pedra em discípulo de Jesus, falar coisas absurdas. Só entenda duas coisas que Jesus fala. Uma hora a verdade vai vir à tona. Tudo aquilo que estão dizendo, que isso, que aquilo, por debaixo dos panos, tudo isso vai ser dito com clareza. Toda essa verdade vai ser escancarada. E aquilo que estão dizendo que é mentira, a verdade vai vir à tona. E segunda coisa, o Pai está no controle de tudo. Amém. Não tem um passarinho que vai cair
sem o controle dele. Então entenda isso. Se Deus te chamar para ir num lugar perigoso, e você tem a convicção, você está agindo com prudência, e mesmo assim a coisa fica muito feia, saiba que até se você morrer, as coisas não fugiram do controle do Pai. Você entende isso? Amém, meus irmãos? Amém. Vou fazer a conclusão ao contrário. Como é que essa história começa? Jesus está ali trabalhando no capítulo anterior, ajudando muita gente, vindo multidões para serem curadas, para serem ministradas. E ele olha aquilo tudo assim, ele tem compaixão daquelas multidões e ele diz: os trabalhadores são poucos e a seara é tão grande. Ore para que o Senhor da seara levante mais trabalhadores para a sua seara. E aí acaba esse versículo, começa o capítulo seguinte, e ele junta 12 homens e prepara esses 12 homens para enviar. Se você não se sente alguém que deve ir, que deve se enviar, você sabe o que isso significa? Que você ainda é alguém a ser alcançado. Você não foi alcançado por Jesus. Você ainda faz parte da multidão, que alguém precisa chegar até você e te explicar o verdadeiro evangelho para você aceitar Jesus de verdade. Porque alguém que tem Jesus do lado de dentro acaba querendo aquilo que Jesus quer. Quem é salvo quer salvar. Quem foi alcançado quer alcançar. Você faz parte de multidão, ou você faz parte desse grupo de discípulos que caminha junto com Jesus, que Jesus se assenta para ensinar, você se junta com ele, que onde o cordeiro vai, você o segue bem de perto? Ou você faz parte da turma da benção, né? Opa, o culto hoje, vamos lá buscar a nossa benção, e vai lá, hoje é culto não sei o que, vamos lá, multidão. Jesus multiplicou pão, oba! Na hora que o assunto estreita, racha fora. Isso é multidão. Eu queria convidar você que é discípulo de Jesus, que entende que precisa ser um discípulo de Jesus, a sair do seu lugar. Nós vamos nos colocar aqui de joelhos e nós vamos orar que o Senhor da seara levante mais obreiros para a sua seara. Amém? Amém. Levanta do seu lugar, vem para cá. Sei que o irmão não pode vir, né? Principalmente para se colocar de joelho, mas se sinalizar assim, eu já oro alcançando você também. Amém? Irmãos, você está vindo aqui, eu entendo que de certa forma você está dizendo: eis-me aqui e envia-me a mim. Amém? Pode me usar, Senhor. Então entenda, essa igreja, ela o tempo todo está fazendo bastante coisa. Eu saí daqui ontem à noite no culto de crianças, fui levar umas crianças na casa de um irmão, estava lá uma célula linda, reunida, acho que estava na casa do irmão Ricardo, né? Um grupão lá, tem gente trabalhando o tempo todo, enquanto a gente vai estar aqui amanhã, buscando a Deus, orando. Tem células que se reúnem na quinta-feira, estão lá cuidando uns dos outros, estão lá evangelizando, e olha, meus irmãos, aqui, pastor, de 7h30 da manhã às 7 da noite. Teve gente aqui hoje e ontem, de 7 da manhã às 7 da noite. Aliás, eu cheguei aqui, a igreja já estava aberta, a irmã Marilza ainda estava aqui trabalhando. Serviço é o que não falta. E olha que eu estou dando um exemplo daqui, do trabalho de dentro, sabe, da igreja. Se eu for falar o de fora, não coloque limites. Aproveite todas as oportunidades. Estamos precisando de gente, por exemplo, para vir na terça-feira, só para orar pelas crianças na hora do culto. Estou precisando de gente na terça-feira só para vir juntar as crianças na hora de adorar e ser exemplo para elas. E estar junto, ajudar a botar lenha na fogueira. Serviço o tempo todo é o que não falta. Então se coloque totalmente à disposição e vamos orar ao Senhor da seara nesse momento. Deus vai aumentar em muito o número de trabalhadores em cada campo que Ele nos levar. Amém? Amém. Vamos colocar de joelhos. Desce
desce daí agora. Vem. Espírito de Deus, obrigado pela direção da mensagem de hoje. Obrigado pelo despertamento que o Senhor sempre nos tem dado e nos leva à maturidade através da obediência, do serviço. Nós entendemos, meu Pai, que alguns entendimentos nós só vamos alcançar, níveis de maturidade nós só vamos alcançar quando estivermos totalmente na prática, quando estivermos fazendo tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, quando as dificuldades da obra, da seara se levantarem e nós precisarmos buscar no Senhor a unção, a sabedoria, isso vai nos trazer grande crescimento, meu Pai. E por isso estamos aqui dizendo: usa-nos, Senhor. Amém. Apesar da nossa fraqueza, usa-nos, Pai. Trata o nosso caráter, trata o nosso caráter, para que a gente cada vez mais esteja em condição de trabalhar para o Senhor. Meu Deus, queremos agora, de joelhos perante o Senhor, que é o Senhor da seara, concordar em oração como discípulos de Jesus. Levante mais trabalhadores para a tua seara. Em cada campo que o Senhor tem nos levado a atuar, levante mais trabalhadores. Em cada lugar desse planeta que precisa de gente para ser enviada, que tem gente para ser alcançada, levante trabalhadores para esses campos, meu Pai. Em nome de Jesus, desperta o trabalho missionário do teu povo. Levante mais trabalhadores para a tua seara. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem retornar aos seus lugares.